A paz do Senhor para todos. Este é mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Comigo, o pastor Ronildo Fernandes, da Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares. A paz do Senhor para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha neste trabalho glorioso para a honra do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Meu querido irmão, minha querida irmã, louvamos a Deus pelas bênçãos recebidas, louvamos a Deus porque acabamos de participar do programa Chamas do Avivamento com nosso querido pastor Edneuton Saturnino e sua esposa, irmã Elaine. Louvamos a Deus pelas bênçãos ali recebidas em nome de Cristo Jesus. Eu agora te convido a participar comigo, deste mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical, onde hoje nós vamos estar estudando a lição de número 66, a revista de Escola Bíblica Dominical, de número 66, do quarto trimestre do ano de 2010. Esta lição ela foi comentada pelo pastor Samuel Cardoso, da Igreja Chamas do Avivamento, no estado da Bahia. Congrega lá com o nosso querido pastor Mesias. Meu querido irmão, esta lição é de número 1. Ela foi lecionada no dia 3 de outubro de 2010. 11 anos quase aí que ela foi lecionada. E vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. É sempre bom estarmos estudando temas que outrora foram lecionados na Escola Bíblica Dominical, relembrando essas lições que marcaram época no ensino, no aprendizado da Igreja Chamas do Avivamento. Amém? Vamos ler o texto áureo. O texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 2. Diz assim: e de repente veio do céu um som como de um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Verdade prática, a igreja é movida pelo poder do Espírito Santo. Leitura em classe está no livro do profeta Joel e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 3 e 4. O texto diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Eu quero, antes de começar a lecionar, mandar aqui o meu abraço para os irmãos da Rua Noruega, das Chamas do Avivamento, no bairro Granduquesa, Rua Noruega, número 98. Um abraço para todos os irmãos que aí congregam. Deus abençoe vocês. Um abraço para os irmãos que nos acompanham de vez em quando, irmão Henrique Tétis, irmã Luzenir, do Conjunto CIR. Um abraço para o irmão Leandro, irmã Aline, lá em Goiás. Um abraço para todos vocês que têm dedicado um pouco de tempo para estar recebendo um ensino da Palavra de Deus. Amém? Eu creio que o Senhor irá falar muito em vossos corações por meio dos pregadores do Evangelho. Pare e ouça. Deus vai abençoar você por meio do seu Evangelho. Amém? Então a lição de hoje falando sobre o poder
do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, obrigado, Senhor, por este momento aqui, podendo falar do poder do Espírito Santo para os teus filhos, para os teus servos, para aqueles que acompanham o nosso canal no YouTube, no Facebook, que o Senhor continue lhes dando graça e paz, entendimento da tua palavra, da tua vontade. Pai eterno, que o Senhor venha usá-los poderosamente na divulgação deste trabalho, na pregação do teu evangelho. Pai amado, eu te peço em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, e que eles sejam cheios do Espírito Santo e venham falar em outras línguas, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, ó Pai eterno. Amém. Glória a Deus. Pois bem, queridos, a nossa introdução diz assim: a lição de hoje traz de volta um assunto quase esquecido pelos crentes mais velhos e desconhecido pela nova geração de crentes. Um tema que é responsável pela vida da igreja desde os primórdios. Não vamos tratar de algo novo, de uma nova doutrina, mas do poder do Espírito Santo na vida da igreja, uma das doutrinas básicas do cristianismo. Louvado seja Deus. Então, este tema, o poder do Espírito Santo, ele não pode ser deixado de lado, não pode ser negligenciado pela Igreja de Cristo, nem pela geração anterior, né, pelos nossos irmãos mais velhos, nem pela geração de hoje, tá? E a geração de crentes que está chegando, nascidos em berços evangélicos, crescendo dentro da igreja e se convertendo a Cristo, também precisa ouvir falar do poder do Espírito Santo. Por quê? Em primeiro lugar, a igreja não pode dar continuidade ao seu trabalho se não for pelo poder, pela ação e direção do Espírito Santo. Em segundo lugar, essa promessa, ela não perde a validade, né? É para todos quanto o nosso Senhor chamar. Portanto, não podemos negligenciar uma promessa para a igreja, principalmente relacionada ao poder do Espírito Santo, que faz com que a igreja se mova, que faz com que a igreja trabalhe, que faz com que a igreja pregue o Evangelho. Amém? Então vamos lá. Primeiramente, esta lição vai nos apresentar 5 pontos. A promessa do Consolador no Novo Testamento, a promessa do Consolador no Velho Testamento. Segundo ponto, a promessa feita por Jesus. Terceiro ponto, esperar o cumprimento da promessa. Quarto ponto, o poder do Espírito Santo na igreja, né? E o quinto ponto, as operações do Espírito Santo. Amém? Pois bem, a promessa do Espírito Santo, do Consolador no Velho Testamento, está registrada no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, 29 e 30. Joel disse assim, né? Sendo usado por Deus: e derramarei sobre vós o meu espírito, né? E sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel, capítulo 2, versículo 28. Veja bem, a dispensação do Espírito Santo de Deus foi anunciada pelos profetas quando fizeram menção do Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo de Nazaré, o qual nasceu na cidade de Davi, lá em Belém, foi crucificado em Jerusalém, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Amém? E podemos sentir a sua presença aqui, para a glória do Deus Pai. Ele é o Messias. Mas foi o profeta Joel quem falou mais abertamente sobre o poder do Espírito Santo
na vida da igreja. Quando ele fala, no versículo 28, das atuações do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, né, em nós nos tornamos profetas, passamos a ter revelações de Deus por meio de sonhos, passamos a ter visões do Senhor. Dons do Espírito Santo para a igreja. Amém? E são coisas que nós temos sido testemunhas em nosso tempo e em tempos anteriores. Há quase 30 anos atrás, quando eu me converti a Cristo, né, uma das coisas que mais eram enfatizadas na igreja era acerca do batismo com o Espírito Santo. Eu ouvia os irmãos falando, olha, ontem Jesus batizou lá no Souto 8 pessoas, batizou lá no Suaçuí Pequeno, batizou mais 3 com o Espírito Santo lá no Guarepu, e eu ficava pensando, o que é isto? Então perguntei aos irmãos o que era o batismo com o Espírito Santo, e eles me disseram, olha, é poder de Deus para nos dar ousadia, condições para pregar o Evangelho. Eu falei, então eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E levou 8 meses para eu ser batizado. Né? Por quê? Foi um momento de busca, de intensidade, para eu valorizar o que Deus fez na minha vida. Porque tem pessoas que pedem batismo com o Espírito Santo, recebem no primeiro dia, no primeiro momento, às vezes nem sabem acerca do batismo com o Espírito Santo e o Senhor os batiza. Eu vi pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, né, antes de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E, infelizmente, muitos destes estão afastados do Evangelho, né, não falam mais em línguas, ficou estagnado. Mas pelo livro do profeta Joel, nesse capítulo 2, especificamente no versículo 28, a gente vai ver que o derramamento do Espírito Santo não é só para falar em línguas. É para que a gente seja útil na obra de Deus. Por isso que ele vai nos usar com dons espirituais, visões, sonhos, profecias, né, mensagem, poder de Deus, né, ousadia para pregar o Evangelho. Então veja bem, essa promessa foi feita lá no Velho Testamento. No livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, no capítulo 1, versículo 23 de Provérbios, também fala dessa promessa com clareza. Salomão escreveu assim, sendo usado por Deus: convertei-vos, pois, pela minha repreensão, e derramarei sobre vós do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Que coisa gloriosa, né? Deus sempre prometendo derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Louvado seja Deus. No ponto 2, a promessa feita por Jesus. Jesus anuncia a vinda do Consolador. João capítulo 14, versículo 26. Jesus anuncia, né, que o Consolador, ele virá, o outro Consolador. Tá? Ele diz o outro. Por que o outro? Porque em essência, em poder, em atributos, né, ele é igual, ele é semelhante a Cristo. Em poder, ele é semelhante a Cristo. Ele é semelhante a Deus. Então ele é Deus como Deus é Deus, e é Deus como Jesus Cristo, nosso Senhor, é Deus. João 14, 26, Jesus fez a promessa: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, no Novo Testamento, Jesus está anunciando a vinda do Espírito Santo. Está retificando esta promessa, está endossando, está fortalecendo a ideia de que aqueles que crerem em Cristo receberão o derramamento do poder do alto.
Aí você vai ver Jesus, né? Ele deixou bem claro aos discípulos que não os deixaria só, mas enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador. Na verdade, Jesus confirma a promessa feita por Deus através do profeta Joel. Ele estava dizendo que o momento do cumprimento havia chegado, só dependia agora da sua morte e ressurreição. Né? No Evangelho de João, a gente vai encontrar Jesus dizendo que era necessário que ele fosse, né, para junto do Pai, porque se ele não fosse, nós não receberíamos o batismo com o Espírito Santo. Deus não enviaria o Espírito Santo sobre a igreja. Veja bem, Jesus primeiro falando da sua morte. João 16, versículos 3 a 5. E isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Né? Então Jesus estava falando, olha, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele iria para o Pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus diz que é necessário que ele vá. Ele fala, olha, eu vou para o Pai, mas eu rogarei a ele para que vos envie o outro Consolador. Porque se eu não for, ele não virá. Então era necessário que Cristo fosse. Jesus hoje está à direita de Deus e faz o papel de único intercessor pela igreja, como escreveu Paulo na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tá? Então somente Jesus intercede por nós. Amém? Os discípulos chegaram a pensar que após a morte de Jesus e antes da sua ressurreição, que o ministério de Jesus não fazia mais qualquer sentido. Ou seja, se Jesus morresse, acabaria por ali. Os seus discípulos não tinham nem ideia de que deveriam dar continuidade ao trabalho do Senhor. Porque pensaram, vamos ficar sozinhos. Jesus ora a Deus, Deus cura. Jesus ora a Deus, Deus ressuscita os mortos. Jesus ora, os leprosos são limpos, né? Os surdos ouvem, os possessos são libertos. E nós, o que vamos fazer? Né? Então o Espírito Santo veio para conceder poder aos discípulos de Cristo. Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, registrado por Lucas, que retificou a promessa, né? Ele disse, mas ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis virtude, recebereis poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Então a igreja, né, os discípulos, viram que eles eram totalmente dependentes do Espírito Santo. O Espírito Santo é essencial na vida da igreja. A igreja sem o Espírito Santo, ela se perde. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que guia, é aquele que conduz a igreja. Ele é o mestre da igreja. Jesus disse que ele vos fará lembrar das minhas palavras e ainda vos ensinará outras coisas. Então, Jesus, ele disse antes de ser assunto aos céus, tenho muito que vos dizer, mas vocês não vão suportar agora. Então, por isso que Jesus envia o Espírito Santo para ensinar as outras coisas aos discípulos. Que outras coisas eram estas? O que está registrado nos livros de Atos, nas cartas, né,
paulinas, nas epístolas gerais, não é isso? Também no livro de Apocalipse. É o que o Senhor nos ensinou através do Espírito Santo. Instruiu Pedro, Tiago, João, Paulo, né? Judas, para escreverem as suas cartas. Instruiu a Lucas para escrever o livro de Atos, o Evangelho de Lucas, né? Então nós louvamos a Deus porque tudo isto é orientação, é ensino que foi dado pelo Espírito Santo. Amém? Então veja bem, a igreja, para ela continuar a sobreviver, a chegar onde Deus quer, é essencial que ela tenha o Espírito Santo no meio dela. Que ela tenha o Espírito Santo como seu guia, como seu mestre. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Veja bem, alguns deles, né, voltaram às suas antigas atividades profissionais, pensando que o chamado de Jesus para a pregação havia terminado. Depois que Jesus morre, que os discípulos ficam escondidos no cenáculo, né, aí eles passam a tomar uma decisão: olha, vamos pescar, né? Pedro disse isso aos demais. Os demais disseram: olha, nós vamos contigo pescar. Está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Mas depois Jesus, ressuscitado, aparece aos seus discípulos, né? E eles não o reconheceram. De repente ele deu um grito lá da beirada da praia: pega as redes e lancem do lado direito. E eles então fizeram assim como o Senhor mandara. E a rede se encheu de peixes. E João reconheceu que era Jesus. E Pedro, que estava nu, né, pulou dentro das águas para esconder-se do Senhor. E Jesus acendeu uma fogueira na beira da praia para se alimentar com seus discípulos e mostrar-lhes a sua graça, né? Meus queridos irmãos, é importante a gente entender que o ministério da pregação foi dado por Cristo para a igreja, que assim como Pedro, Tiago, João e Paulo, os demais discípulos do Senhor, saíram pregando o Evangelho por todo o mundo, em 30 anos o mundo conhecido foi evangelizado por eles. Em 30 anos, né? E nós agora, neste tempo presente, temos que reconhecer que o que os moveu a pregar o Evangelho foi a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo que foi derramada sobre eles. Então nós precisamos, se queremos um avivamento em nossa época, a verdade é uma só: temos que ir para o cenáculo, temos que ir para as congregações, para os templos, nos encurvar diante de Deus, né? Clamar pelo poder do alto, buscar junto com esta juventude, buscar junto com os adolescentes, com os nossos filhos que estão crescendo dentro da igreja, buscar junto com os nossos velhos um renovo. E aí a gente ser renovado, ser cheio do Espírito Santo, ver jovens batizados com o Espírito Santo, aí a igreja sim vai ser impulsionada a promover um grande avivamento por meio da pregação do Evangelho. Vai dar certo. Acredite, a promessa não mudou. E o Deus que nós servimos, ele diz lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Autor da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer a mesma coisa de Cristo. Porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Ou seja, ele não muda e a sua palavra está aí à nossa disposição. O Espírito Santo não abandonou a igreja, né? O
Somos carentes da sua graça, da sua presença. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eles não poderiam exercer seus ministérios sozinhos. Nunca teriam forças para isto. O Espírito Santo, o outro Consolador, como diz Jesus, é o selo da vida cristã. E ninguém pode dar um passo sequer sem a presença dele. Louvado seja Deus. Veja bem o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não pode conhecer, o mundo não pode receber. Quem pode conhecer e quem pode receber é a igreja de Jesus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós que estamos à frente das congregações, pastoreando, auxiliando, temos que entender que não podemos deixar de lado esta promessa do derramamento do Espírito Santo. Pedro disse em Atos 2,39 que esta promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para os que estão longe, é para todos quanto o nosso Deus chamar. Louvado seja Deus. O que nós devemos fazer então? Esperar o cumprimento da promessa. Lucas 24, 49. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu passei 8 meses buscando o poder do alto. Louvo a Deus pela vida daqueles que conseguiram com menos tempo. Mas é o que eu disse, para eu valorizar o que o Senhor me deu, para a glória dele. Me deu do seu Espírito Santo, me deu dons do Espírito Santo, para a glória do Deus Pai. Pode dar a você também, pode renovar em você as ações do Espírito Santo. Oh, aleluia! Isso é para a igreja, meu irmão, é para nós. Isso nos alegra, isso nos enche, isso nos motiva, nos impulsiona a sermos mais ousados na pregação do Evangelho. Então, nós que estamos cooperando à frente da congregação do Senhor, não podemos deixar de lado. Temos que fazer como faziam os nossos pastores da geração passada. Chamar os crentes para períodos de oração. Chamar os crentes à frente para orarmos por eles e impor as mãos sobre eles para que recebam o batismo com o Espírito Santo. Atos 19, de 1 a 6, vai nos dar o exemplo disso. Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele encontra um grupo de discípulos de 12 irmãos e pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: olha, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. E Paulo perguntou: e qual batismo então vocês são batizados? Olha, nós somos batizados por João, o profeta, no batismo dele. Então, certamente, vocês não receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, Paulo chama estes irmãos e põe as mãos sobre eles, ora por eles, eles são batizados com o Espírito Santo, voltam, falam em línguas estranhas e profetizam. É dom do Espírito Santo, é para a igreja. Louvado seja Deus. Então, se nós queremos um verdadeiro avivamento, começa aí com esta palavra, começa aí com o período da oração, crendo que Jesus vai fazer, creia que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Se ele não batizar, irmão Ronildo, meu irmão, não tem problema não, vai chegar a hora que ele vai batizar. Ele não decepciona ninguém, a promessa é dele, e ele é fiel para cumprir, está na palavra.
Então você precisa ter fé para fazer esse trabalho, convocar a igreja, convocar a congregação para oração, para buscar o poder do alto. Aí nós vamos fazer diferença nesse Brasil. Aí nós vamos fazer a diferença, a igreja vai se triplicar ou mais para a glória de Deus. Entenda isso, Deus quer fazer. Mas os vasos têm que estar na posição, têm que estar na condição de serem usados por Deus. Amém? Veja bem, então é esperar pela promessa. Jesus disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Não desista de orar. Creia que Ele vai batizar com o Espírito Santo. Creia que Ele vai colocar uma língua na sua boca, uma língua estranha, mas do alto, uma língua dada pelo Espírito Santo. Tenha certeza. Sem o revestimento de poder, a igreja não tem condições de tomar iniciativa quanto ao exercício da fé e da crença. Olha, Pedro só se tornou pregador do dia de Pentecostes depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e 3.000 almas se converteram a Cristo. Pedro, juntamente com João, foram à porta do templo chamada Formosa, está lá em Atos capítulo 3. Um coxo foi pedir esmola para eles, eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. E o coxo levantou para a glória de Deus e começou a andar e correr, pular e dar glória ao Senhor. Sabe o que aconteceu ainda mais? Mais 2.000 almas se renderam a Cristo. Louvado seja Deus. Ação do Espírito Santo. Oh, aleluia. É Ele quem faz isso. Eu creio nisto para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, sem o Espírito Santo, nós não temos como tomar iniciativa para o exercício da fé. Entenda isso. Eles tiveram que esperar o cumprimento da promessa. Ficar em Jerusalém significa ficar no lugar e na posição de receber o revestimento de poder do Espírito Santo. Não depende de artifícios humanos, né? Só da comunhão com Deus e da santificação, o desejo ardente e a busca intensa pelo poder de Deus, né? Lucas capítulo 11, versículo 9, vamos abrir a Bíblia e vamos ler, versículo 9 até o de número 13, olha que coisa linda. Que promessa para a igreja. Apegue-se a ela se você quer ser batizado com o Espírito Santo e se você quer ser usado por Deus. E vos digo a vós: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Que coisa gloriosa, né? É consistência. Levei 8 meses. Passei tardes orando, passei noites orando. É verdade. Madrugadas. Muitas vezes eu era despertado para orar. E Deus me mostrou quando eu iria ser batizado com o Espírito Santo. E pelo que Ele me mostrava, eu estava muito perto. Para a glória de Deus, né? No final de semana, no sábado, estava o missionário, me fugiu o nome dele, missionário da Assembleia de Deus, estava conosco lá na igreja em Peçanha, e ele fez um trabalho em Cantagalo. 24 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo em Cantagalo no sábado.
missionário Vilmar, do bairro São Pedro, hoje está fora do Brasil, se eu não me engano está na Bolívia, né? E depois no domingo mais 22 pessoas, e no meio dessas 22 pessoas eu também fui batizado com o Espírito Santo. Que bênção da parte de Deus, poder do alto, né? Poder do Espírito Santo para cooperar na obra do Senhor, amém? Então tem que esperar, tem que clamar. Fiz jejum também, uma semana inteira de jejum, das 7 da manhã às 5 da tarde. E olha o que aconteceu. No sábado, o meu comandante de destacamento resolveu dar uma festa, né? Porque estava chegando o dia do soldado. Dar uma festa para nós, juntamente com familiares e amigos. E eu pensei, meu Deus, e agora? Estou com o compromisso de jejuar das 7 até as 5 da tarde. E tinha de tudo de comida, né? Tudo de bom, uma maravilha, né? Leitoa pururuca, né? Tropeiro, arroz tropeiro, maionese, carne assada, de boi, de porco, de frango, uma maravilha. Mas eu pensei, meu Deus, e agora? É o meu último dia de jejum. E me veio na mente, serve o povo. E eu caladamente, brincando com as pessoas, fui servindo até às 5 horas da tarde. E eu pedi a uma irmã, né, para separar para mim um prato de comida. E ela separou. E você sabe que não sobrou nem refrigerante. Mas louvado seja Deus, chegou o dia e Jesus me batizou com o Espírito Santo. E hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, estou aqui, podendo apresentar este programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. É possível sim, creia, né? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que o busca, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus vai te recompensar nesta busca pelo batismo com o Espírito Santo. Creia que ele vai fazer para a glória do nome dele. Amém? Os discípulos esperaram por 10 dias dentro daquele cenáculo. Não sei se foi ininterruptamente, se teve horários apropriados, né? Ou horários marcados, melhor dizendo, mas era no dia da festa de Pentecostes. A festa lá fora acontecendo e eles no propósito de receber o batismo com o Espírito Santo. Aí que está o mistério. Tenha propósito. Lá fora pode estar acontecendo Copa do Mundo, lá fora pode estar acontecendo final de Campeonato Brasileiro, lá fora pode estar acontecendo a corrida de Fórmula 1, lá fora pode estar tendo um filme, pode estar tendo uma novela. Esquece isto. Pensa em estar na casa de Deus, buscando a Deus, né? 10 dias. Eles estavam orando, louvando ao Senhor, estudando a palavra. Até que veio o dia de Pentecostes e cumpriu sobre eles a promessa. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 discípulos. Louvado seja Deus. Então tem que ter propósito para receber o batismo com o Espírito Santo. Eles ficaram 10 dias depois que Cristo foi assunto aos céus. Esse 10º dia foi o dia de Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa. Amém? O poder do Espírito Santo na igreja. Atos capítulo 2. Uma análise mais profunda do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos revela que o poder do Espírito Santo, depois do revestimento de poder, né, mudou radicalmente a situação da igreja. Quando, no dia de Pentecostes, ela tinha apenas 500 membros. Depois destes 500 membros, né, que foram batizados 120, Pedro pregou, né, surgiu o primeiro pregador, Pedro, né, e a partir daí 3.000 almas na primeira pregação. Na segunda pregação, após um milagre, mais 2.000 almas. E a igreja em Jerusalém crescia todos os dias e tinha paz.
E a igreja foi crescendo. Muitos milagres, Pedro passava, sua sombra curava, né? Depois vem a morte de Estevão e a conversão de Saulo, e a igreja foi crescendo, e ela, em 30 anos apenas, evangelizou o mundo conhecido de então. Louvado seja Deus. Pois bem, meu querido irmão, não precisamos falar que a igreja só tem condições de agir se estiver revestida do poder de Deus através do Espírito Santo. Ou seja, todos estão conscientes deste assunto, né? Mas precisa sim relembrar a igreja. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus liberta o pecador e leva para o céu. Amém? As operações do Espírito Santo. Vamos comentar apenas duas operações do Espírito Santo. A primeira é o fruto do Espírito, que já estudamos em lições de outros comentaristas. Gálatas 5:22, né? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, né? Domínio próprio. São 9. Tá? 9 parte do fruto do Espírito Santo, gerado em nós pelo Espírito Santo, para formar em nós o caráter de Cristo. Tá? Precisamos ser parecidos com Cristo. Você olha que os discípulos do Senhor andaram com eles apenas 3 anos e meio aproximadamente, mas ficaram parecidos com Cristo, de maneira que, quando Judas foi trair Jesus, foi necessário um beijo na face de Jesus para identificá-lo como aquele que haveria de ser preso e entregue aos sacerdotes. Depois você vê Pedro negando Jesus, alguém fala, olha, tu és um deles, porque tu falas como um deles. Pedro ficou parecido com Jesus. Em Atos 25, Atos capítulo 11, né, versículo 25 e 26, Paulo e Barnabé, por um ano inteiro, diz a Bíblia, livro de Atos 11, versículos 25 e 26, por um ano inteiro eles ensinaram a palavra de Deus aos discípulos. E no que resultou este ensino? Que eles foram, pela primeira vez, chamados de cristãos, ou de pequenos cristos parecidos com o Senhor. O Evangelho de Cristo, né, obviamente, dado pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, mudou a vida daqueles irmãos de tal maneira que se tornaram parecidos com Cristo. Então veja bem, a segunda operação é a manifestação dos dons espirituais. Quais são os dons espirituais? Né? No livro, ou na primeira carta de Paulo, melhor dizendo, está falando de 9 dons, mas são até mais. Né? Por exemplo, lá no livro, na primeira carta de Paulo, Coríntios, né? A Coríntios, capítulo 12, não está registrado acerca do dom da visão, mas fala do dom da profecia. Então, os dons do Espírito Santo, eles são dados à igreja, segundo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, para o que for útil, né, naquele momento que a igreja precisar. Por exemplo, está alguém doente, eu vou impor a mão sobre ele, vou orar para a glória de Deus, e Deus curará o doente. Isso é a manifestação do dom do Espírito Santo, o dom de curar. Está alguém precisando de uma palavra de Deus, Deus vai me usar no dom da profecia. Está a igreja precisando resolver um problema, Deus vai me usar no dom da sabedoria. Tem alguém infiltrado na igreja que não deveria estar ali, um espírito maligno. Aí o que o Senhor vai fazer? Vai usar alguém com dom de discernimento para ver que aquele inimigo que está ali tem que ser expulso no nome de Jesus. Então,
O dom do Espírito Santo é para o que for útil. E ainda com qual objetivo? Para a edificação da igreja. A igreja é edificada através dos dons do Espírito Santo. Também dons de ministérios também são dados pelo Espírito Santo, porque é Ele quem nos dá pastores, é Ele quem nos dá profetas, é Ele quem nos dá evangelistas, mestres, né? É Ele quem atua para a edificação da igreja. E através do fruto do Espírito e dos dons espirituais. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos altamente dependentes do Espírito Santo. Sem Ele a igreja não vai. Sem Ele a igreja não pode. E estamos selados por Ele para o dia da redenção. Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vós estáis selados para o dia da vossa redenção. Então, quem vai nos levar diante de Cristo, ao encontro dele nas nuvens, é o Espírito Santo. E se hoje o anticristo ainda não apareceu, se o anticristo hoje não tem nome, se o anticristo hoje não tem nação, se o anticristo hoje não recebeu poder para governar, segundo o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, é que ainda há um que o detém. O Espírito Santo é quem impede a ação e a manifestação, né, do anticristo. Então a igreja é altamente dependente do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe ao pastor Samuel Cardoso, né? Ou irmão Samuel Cardoso, né? Que aqui na lição não está citando que ele é pastor. Eu que estou, né, nomeando aí, quem sabe é uma profecia, não sei, né? Mas veja bem, nós agradecemos, né, que Deus continue usando Samuel Cardoso de uma maneira grandiosa para a glória de Deus. Amém? Amanhã, querendo Deus, nós estaremos aqui novamente e vamos estudar um pouco mais sobre o Espírito Santo, né? Vamos estudar esta lição aqui que foi redigida em 2012, ela é a lição de número 74 do último trimestre também, mês de outubro, novembro e dezembro, tá? Falando de avivamento, né? E o avivamento, né, é essencial para que ele aconteça a presença do Espírito Santo. E nós vamos estudar um pouco mais sobre o Espírito Santo, amém? Amanhã, se Deus quiser, às 15 horas da tarde, aqui no nosso canal, no programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, convide pessoas, compartilhe, propague este programa, porque nós dependemos de você, para que você nos ajude a pregar o Evangelho. Também este programa ele é divulgado no Facebook, na minha página, é só colocar lá, Ronildo Fernandes de Souza, e você vai me achar, e aí você vai poder assistir, compartilhar com outras pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, o teu Filho amado, obrigado, Senhor, por esta palavra, por este ensinamento, pela palavra que o Senhor deu ao Samuel Cardoso, para ensinar a tua igreja. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando o teu servo, abençoe a igreja, abençoe todos quantos estão assistindo, que irão divulgar este trabalho, que irão, ó Deus, compartilhar para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor meu Pai, te peço para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome, e continue, ó Deus Santo, cumprindo esta promessa maravilhosa,
que o Senhor fez à tua igreja, de derramar sobre ela o teu Espírito Santo, Senhor meu Pai, de batizar com o teu Espírito Santo aqueles que estão nascendo na tua casa, que estão crescendo, se desenvolvendo, aqueles, ó Deus, que estão se convertendo, aos que estão perto, aos que estão longe, a todos quantos o Senhor chamar. Eu creio nesta promessa, Senhor, e creio que o Senhor é fiel para continuar cumprindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. E amanhã, 9 da manhã, programa Boa Palavra com o pastor Ailson Dias. Ao meio-dia, o PCA, o programa Chamas do Avivamento. Estarei lá novamente, para a glória de Deus. E também estará lá o cantor Edésio Almeida, um jovem cantor, está lançando o seu primeiro CD e conta aí com o apoio e as orações da igreja. Amém? O pastor Edneuto vai nos receber aí, em nome do Senhor Jesus. Se Deus abençoar e der tudo certo, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.